Olá pessoal, sou o professor Eduardo Batista e estamos começando mais uma aula aqui de ciências no canal Science Agora, tá? Antes de qualquer coisa, se você está assistindo este vídeo, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, tá? Compartilhe, nos ajude a melhorar o nosso conteúdo aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar de combustíveis fósseis, tá bom? Para as turmas de sétimo ano, a turma A, B e E, da Escola Municipal Antônio Piancó Sobrinho, na cidade de Itapetim, no sertão do Pernambuco, tá? Então vamos lá, minha gente. O livro que nós usamos, como eu sempre falo, o livro didático da coleção Inovar, né? Ciência da Natureza, autores Sônia Lopes e Jorge Aldino, da editora Saraiva. Toda vez eu erro, vou falar Sarabia, sei lá como eu falo. Mas enfim, né? Páginas usadas de 238 a 240, tá? Combustíveis fósseis, né? Estamos falando sobre máquinas, nós falamos sobre máquinas térmicas na última aula, e hoje nós vamos falar um pouco sobre combustíveis, tá? Né? Toda máquina térmica, ela depende de algum tipo de combustível, né? Nós temos que lembrar que nós temos o triângulo do fogo, que o triângulo do fogo é dividido em três partes. A primeira parte nós temos que ter o oxigênio, porque sem o oxigênio nada queima. O segundo que nós temos que ter é o comburente, é aquilo que vai ser queimado, tá? E o terceiro é no caso, o combustível, tá? E para esse triângulo funcionar, nós temos que ter a ignição, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Então, ou agora nós vamos falar sobre combustíveis fósseis, certo? Que são derivados de petróleo, no caso do petróleo, tá? Como já vimos, as plantas, as águas e muitos seres unicelulares realizam um processo denominado fotossíntese, por meio do qual sintetizam a matéria orgânica a partir da água, H2O, e o gás carbônico, CO2. Note que essas substâncias estão presentes em três elementos químicos: o hidrogênio, o oxigênio e o carbono. Tá? São esses elementos que entram na composição da matéria formada pela fotossíntese, como é o caso da glicose: carbono 6, hidrogênio 12, oxigênio 6. Da sacarose, né, o açúcar comum, né, que é o C12, H22 e O11. Isso é encontrado na cana-de-açúcar, tá? Isso aqui é a composição química, tá certo? São 12 partes de carbono, 12 partes de hidrogênio e 12 moléculas de oxigênio, tá bom? A própria madeira, que constitui o tronco das árvores, é composta principalmente de celulose, a qual é formada por uma sequência de glicoses ligadas, tá bom? Então, no caso, como eu falei, eu tenho a glicose, então são glicoses uma ligada à outra, forma o tronco da árvore. Quando os seres vivos morrem, a matéria orgânica, como restos de animais e plantas, começam a se decompor. Quando essa matéria orgânica é soterrada, pouco a pouco, por sedimentos sob determinadas condições e temperatura e pressão ao longo de milhares de anos, pode originar chamados combustíveis fósseis. Durante esse processo, a matéria orgânica sofre fragmentação e libera substâncias, especialmente gás, oxigênio e água. Com o tempo, vai ocorrendo então grande concentração de hidrogênio e principalmente de carbono, originando algumas substâncias formadas somente por esses dois elementos, que são chamados de hidrocarbonetos. Hidro de água, no caso, né, que é H2O, e carbonetos, né, de carbono. Muitos dos quais são combustíveis. E por esse processo que formam, que se forma um carvão mineral, composto principalmente de carbono e o petróleo. Uma mistura de diversos hidrocarbonetos, nos quais obtemos diversos produtos como gasolina, plástico, medicamento e tintas, tá? Então vamos lá. Como eu falei aqui, e é feito por esse questão do combustível fóssil, no caso, o carvão mineral. O carvão mineral não é um carvão que nós usamos, tá? Nós usamos o carvão derivado de plantas. Nós fazemos uma aceleração do processo, que é nós queimamos, mas sem deixar ele perder a forma. Então, o carvão vai estar ali, vai acender, vai terminar de queimar, porque ele vai ter muito carbono, tá?
E hidrogênio também. Carvão mineral. À medida que os outros materiais em processo de fossilização perdem água e oxigênio, ocorre paralelamente o aumento da concentração de carbono, podendo originar o carvão mineral. O carvão mineral é o combustível fóssil mais abundante na natureza, mas também um dos mais poluentes, pois a sua combustão, além de liberar grande quantidade de gás carbônico, emite outros gases poluentes, como o óxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, que acaba com a camada de ozônio. Esses poluentes, ao entrar em contato com a água presente na atmosfera, reagem formando substâncias ácidas, podendo originar chuva ácida. E você vê isso em geografia, viu? Fala muito sobre chuva ácida em geografia, que traz sérios prejuízos ao meio ambiente e aos seres vivos. Olha, o meio ambiente, dependendo da chuva ácida, vai acabar com plantações, vai acabar com rios, lagos e tudo mais, né? E essa chuva ácida é bem complicada, viu? Vamos lá. Como vimos na unidade anterior, o aumento da emissão de gases do efeito estufa, como o gás carbônico, que é responsável pelo aumento da temperatura global, que traz por consequência derretimento das calotas polares, elevação do rio mar, risco de extinção e várias outras coisas. O carvão mineral teve um papel central nas transformações socioambientais que ocorreram a partir do século XIX, sendo uma das principais fontes de energia por trás da Revolução Industrial. O uso desse combustível fóssil impulsionou a industrialização e todas as suas consequências, modificando a estrutura econômica, as relações de trabalho, a urbanização e os impactos ambientais. Atualmente, o carvão mineral é mais utilizado para a geração de energia elétrica em usinas termoelétricas. Apesar de causar impactos ambientais significativos, a segunda fonte de energia mais utilizada mundialmente. Por que ele é muito utilizado, esse carvão mineral? Porque imagine que eu tenho lá na natureza e eu não preciso fazer nada a não ser cavar e pegar. Tá? Então, é mais barato eu usar o carvão mineral do que eu desmatar uma floresta toda para fazer, no caso, lenha ou fazer alguma coisa do tipo. Então, lembra que eu falei lá nas aulas passadas, eu falei sobre as locomotivas? Muitas das locomotivas usavam madeira para queimar, mas outras, muitas locomotivas, como por exemplo os grandes navios, RMS da vida, né? Eles usavam carvão mineral, tá? Porque ele queima com maior facilidade e além de queimar, né? Ele é fácil de ser encontrado, né? Mas imagine que quando eu pego uma árvore, eu vou acelerar esse negócio por milhões de anos, né? Eu faço uma temperatura, uma pressão específica para eu perder a água daquela madeira para a madeira virar um carvão. Nesse caso aqui, ele já está lá, é mais fácil de ser feito, tá? Mas os impactos ambientais são muitos, né? Bacia de decantação com resíduos da exploração do carvão mineral. No complexo termoelétrico Jorge Lacerda, em Capivari de Baixo, em Santa Catarina. Né? Essa daqui, pessoal, vai ser a atividade que vocês têm que fazer, tá bom? São 4 questõezinhas, tá? Vocês vão ter que fazer essa daqui, tá bom? Bem facinho. Tem que copiar e responder. Para quem é meu aluno, quem não é meu aluno, faça também, viu? Inscreva no canal. Tô vendo, tô de olho com você, meu irmão, tô de olho. Vamos lá. Agora vamos falar sobre o petróleo. Petróleo que nós usamos muito, né? O termo petróleo deriva do latim petrus, que quer dizer pedra, e oleum quer dizer óleo. Então, petróleo, petroleum, tá? Ou seja, óleo da pedra, em razão de o petróleo ser encontrado em meio a rochas, geralmente sedimentares. Os diferentes produtos do petróleo são utilizados como lubrificante, solvente, material para pavimentação e combustível. Entre os combustíveis mais conhecidos estão a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o gás natural e o GLP. A sigla GLP significa gás liquefeito de petróleo, que é o gás comprimido liquefeito em botijões de uso doméstico e industrial, que é o que nós usamos. Atualmente, esse gás é também usado como combustível em automóveis e outros veículos similares. Então, nós conseguimos usar o gás, né, o GLP, da nossa cozinha, nos carros também, né? E o interessante é que geralmente a queima desses gases eles trazem pouco impacto, né, ambiental diferente do carvão mineral. Mas o petróleo já é outra história, tá? A gasolina polui, diesel polui bastante. Estou falando do gás em si.
Quanto aos combustíveis líquidos, gasolina, querosene e óleo diesel, eles representam cerca de 30% do suprimento total de energia de todo o mundo, sendo que a gasolina é um dos combustíveis mais amplamente utilizados, especialmente para a movimentação de carros. Já o óleo diesel é muito empregado como combustível, principalmente em máquinas pesadas e caminhões. Geralmente carro pequeno usa gasolina, né, que é derivado do petróleo. Aviões usam querosene, né, que é o combustível de aviação, né. E os caminhões, carros pesados usam diesel, tá bom? A queima de combustível fóssil, tanto do carvão mineral quanto dos derivados do petróleo, libera poluentes responsáveis por sérios comprometimentos à saúde e ao meio ambiente. Considerando o longo processo de formação, na ordem de milhões de anos, os combustíveis fósseis são considerados fontes de energias não renováveis. Esse fato, associado às consequências de seu uso, tem levado pesquisadores a buscar novas fontes de energia, sejam eficientes e que causem pouco ou nenhum impacto ambiental. Tá? No caso, se for olhar a energia elétrica, ela pode causar um impacto ambiental, em questão que eu vou ter que ter uma hidrelétrica, certo? Lá a gente já até falou sobre isso. Eu vou ter que ter uma hidrelétrica e aquela hidrelétrica vai pegar uma grande área porque vai ter que acumular água, né? Mas nós temos hoje, como por exemplo, a energia solar, a energia eólica, que praticamente não causa impacto ambiental, né? Solar não causa, porque você coloca em cima das casas, tá de boa. E tem carros elétricos, como o Tesla, né? Que usa essa energia elétrica e tem uma autonomia muito grande e que eles não trazem nenhum tipo de poluente à nossa atmosfera, né? Que é que eu acho que no futuro será a saída, tá? No Brasil, uma solução tem sido utilizada como alternativa para a gasolina, é o etanol, combustível utilizado da fermentação da cana-de-açúcar. Atualmente, são muitos os automóveis flex, aquele cujo motor funciona tanto com gasolina quanto com etanol. Outra grande área de desenvolvimento atual é a produção e comercialização de veículos elétricos, tanto automóveis como caminhões, né, de transporte coletivos. Esse tipo de veículo, além de não depender diretamente de combustíveis como a gasolina e o diesel, polui bem menos a atmosfera, apesar de essa área apresentar um rápido crescimento. Esse tipo de veículo ainda é inacessível para a maioria da população mundial. Então, no caso, é muito caro você ter um carro elétrico hoje, um carro elétrico eficiente, mas observe aí que no Brasil um carro comum, popular, já é muito caro, imagina um elétrico, né? Então, assim, é complicado, mas você vê em algumas cidades, os ônibus não tem como eles ficarem carregando, ele tem que carregar. Então, os ônibus ele tem umas hastes que pegam uma rede elétrica acima e eles andam por aquela rede elétrica topando, como se fosse um carrinho de bate-bate. Um carrinho de bate-bate não é elétrico, só que ele tem um fiozinho topando em cima na tela. Então acontece essa mesma coisa, só que no fio. E esses ônibus eles usam essa energia elétrica, tá? Para se movimentar. É interessante. Por serem a principal fonte de energia no mundo atual, o petróleo e seus derivados são extremamente relevantes para a política e a economia mundial. As variações de estação e a produção influenciam a economia de muitos países. Além disso, por apresentar essa importância, muitos conflitos e guerras são utilizados por isso. Você pode ver lá no Kuwait mesmo, que foi uma guerra danada lá, porque lá tem muito petróleo, né? Então é isso. Tá vendo a aula simples, rápida? Se inscreva no YouTube, no canal Science agora, tá? Assiste os outros vídeos. Eu coloquei isso aqui em máquinas térmicas, inclusive trabalhar uma aula mais antiga, mas eu deixei aqui para falar. Vai ter no iCard também.